Fala aí, nação rubro-negra e amantes do bom futebol. Hoje o papo é quente, porque o Flamengo e o Grêmio vão se enfrentar num duelo pesado pelo Brasileirão. Dois gigantes, duas histórias e muita coisa em jogo. Mas calma aí, já deixa seu like, já se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada que rola aqui no canal. E claro, fica comigo, galera, até o final, porque tem muita resenha boa. E claro, não deixamos aí, né? Porque a análise de Benê Casagrande trazendo aí os destaques do jogo. Isso porque o Flamengo vem com força máxima para o jogo de amanhã. Ou melhor, de hoje, né? Domingo, isso mesmo. O Renato Maurício também está trazendo todos os detalhes e uma polêmica sobre a mulher do Dela Cruz. Isso mesmo, gente. Polêmica grande aí que vocês vão querer saber detalhes. E eu tô aqui para mostrar tudo. Então, lembrando, galera, de deixar aí os seus comentários, né? E vocês vão saber de tudo, tática, escalação, bastidores e tudo que tá rolando no mundo do Mengão. Lembrando de deixar os créditos para Benê Casagrande e para Renato Maurício Prado. Vamos pro vídeo. Sei que vamos voltar ao River. É uma das coisas que a mulher do De La Cruz diz. Que diz assim: Vanessa Britos, esposa do De La Cruz, afirma que o Uruguai vai voltar ao River e diz não ser fã do Flamengo. Palavras dela: não é um sonho porque eu sei que vamos voltar. O River Plate nos deu muito. Para mim, o número 1 será sempre o Galhardo. Temos uma conexão que merecemos e queremos voltar. Não sei se agora ou no final do ano, mas em algum momento da vida. Sou apaixonada com futebol e adoro, mas sou River Plate. Não consigo sentir paixão pelo Flamengo. É uma ferida que não consegui superar por causa da final da Libertadores, aquela de Lima. É aquela coisa que você diz assim, gente, essa mulher perdeu uma excelente oportunidade de ficar calada, né? O De La Cruz, não sei nem se ele tem moral para fazer isso, mas tinha que chegar para ela e dar-lhe uma bela bronca, dizer, filhota, você quer me ferrar? Eu estou jogando no Flamengo. Se você acha isso e quer me dizer isso pessoalmente, a gente conversa. Agora, você ir para um programa de rádio, para um podcast, e dizer isso, estava na cara que ia parar no Brasil, e parou. Aí vamos lá, vamos ouvir a Dondoca. O som. Vamos lá. O sea, soñar no sueño porque sé que vamos a volver. Eso está más que claro. Opa. Todos los hinchas de River, Eso, pará, no te- porque no esto te es digo- clip, esto es clip. ¿Hubo propuesta Ojo. formal? No, pero claro. O sea, no te digo que vamos a volver a fin de año. O sea, en Claro. algún momento de la vida vamos a pegar la vuelta porque claramente siempre hay que cumplir con el trabajo que como se debe. Y Nico hoy está acá en Flamengo. Él está, o sea, es espectacular el club, él se lleva bien con sus compañeros, es un club donde requiere de mucho trabajo, o sea, es un club. É um clube espetacular, é um clube onde ele se está bem com todos os seus companheiros, é um clube que exige muito. E o que você tem que se meter, filhota? Me diz, você joga bola? Você tem contrato com o Flamengo? Então cala a boca. Club hermoso, o sea, no, yo no soy fan, pero Um clube hermoso, um clube bonito. debo aceptar que es un club grande, a lo cual requiere su trabajo, su tiempo, sus cosas, pero nada, hoy estamos acá y uno nunca sabe. Sé que en algún momento vamos a volver porque a nosotros River nos dio mucho y somos muy como, bueno, yo soy, para mí, el más grande de todos, de Gallardo, o sea, no hay chance, conmigo no me hable de otro porque para mí el número 1 es Marcelo Gallardo, River Plate, chau, Claro. es así. Pero tenemos una pasión, tenemos un amor, una conexión con Marcelo y con River que de forma de lo que tanto nos dieron, creo que merecemos y queremos volver en algún momento de la vida, capaz que pegando la vuelta, no sabemos cuándo, pero sé que en algún momento vamos a volver. O sea, soñar. É o tipo da coisa que não soma rigorosamente nada, só atrapalha. Só atrapalha. Ainda mais quando a gente vê o De La Cruz
O De La Cruz parece sempre triste, vocês já repararam isso? Durante os jogos, o De La Cruz parece sempre meio acabrunhado. Agora eu começo a entender por quê. Se a mulher dele acha isso, se a mulher dele emprenha isso nos ouvidos dele, é compreensível. Porque o De La Cruz, vamos falar com todas as letras, o De La Cruz está devendo muito para o Flamengo, não é pouco, não. Está devendo muito. O De La Cruz, tirando um jogo aqui, outro acolá, ele é um jogador normal. E a gente sabe que ele não é um jogador normal. Mas ele no Flamengo tem atuado como um jogador normal. Então eu acho que esse tipo de declaração, cara, é uma coisa lamentável. Lamentável. Eu espero que o De La Cruz converse com a mulher dele e diga assim: filha, não fala do meu trabalho. Quer dar entrevista? Falar dos nossos filhos, falar da vida em Buenos Aires? Fala, mas não vem falar do meu trabalho, cara. Eu garanto que isso aí repercutiu muito mal dentro do Flamengo. Sabemos, não sei quando, mas vamos voltar. Pede ao River Plate para pagar de volta o que comprou, o que ganhou quando o Flamengo pagou. Aliás, o River Plate não ganhou, né? Ganhou, claro. O Flamengo pagou ao De La Cruz os 16 ou 18 milhões de dólares para ele pagar a multa rescisória para o River. Ou seja, o River ganhou uma boa grana. Mas, porra, eu sinceramente fiquei, não sei vocês, pode ser que vocês considerem que eu estou exagerando, eu fiquei pé da vida com essa entrevista. Pé da vida. Boa noite, RMP. Quais caninos estão ali ao seu lado? Hoje estão só a Jade e a Pagu. Aliás, no meu lado mesmo não tem ninguém. A Jade está aqui mostrando como se faz sem ficar falando em priorizar campeonato A ou B. Fez outro gol o Veguete? Acho que venceu na Libertadores e no Brasileirão. Pois é. Uma coisa. Também. E aí começa a discutir tática com o treinador, o que eu acho extremamente prejudicial. O Boto não tem história nenhuma como técnico. Se dirigiu um timeco lá em Portugal, foi por acaso. A história dele é de scout, de scouter e de administrador. Mas você tem toda a razão, Fran. Eu estou começando a achar que o Boto está se metendo no trabalho do Felipe Luiz. Não no sentido de dizer, não, faz isso, faz aquilo, bota fulano, tira Beltrano. Não. Mas emprenhar na cabeça as coisas, tipo assim, olha, talvez não seja bom a gente jogar com tanta intensidade o tempo todo. Talvez seja bom a gente tocar mais a bola no meio-campo. Não sei, cara. Você falou isso agora, me bateu essa possibilidade muito grande. E se isso estiver acontecendo, é um desastre. É um desastre. E aí só tem um cara que poderia corrigir isso, que é o presidente, que é o BAP, que cá entre nós não tem nenhum cacete de futebol. Então é preocupante. É preocupante. Eu espero que o Felipe tenha personalidade forte o bastante. Eu acho que ele tem. Mas ele precisa traçar uma linha do tipo, olha aqui, a gente conversa, bate papo e tudo, mas as minhas convicções são as que valem. Porque é a cabeça dele que vai rolar se por acaso alguma coisa não der certo. E essa repercussão enorme que houve, né, principalmente depois que o Flamengo perdeu para o Central Córdoba no Maracanã, uma derrota humilhante, vergonhosa, inexplicável, já começou um discurso diferente. Eu hoje já vi declarações atribuídas ao Felipe Luiz e ao próprio Boto, de que não há prioridade. O que há é o seguinte, o Flamengo só pretende escalar os seus jogadores que estão quase 100% ou quase 100%. Isso independe da competição do que for. Não é verdade. Isso é uma tentativa de vamos assim dizer, fugir da vergonha que foi poupar nos 2 primeiros jogos da Libertadores. Poupou muito nos 2 jogos. O primeiro jogo deu sorte que ganhou lá. Quando eu digo deu sorte, é sorte mesmo.
porque o jogo foi muito mais duro do que deveria. O Juninho achou um gol e depois quase que o Tátira empatou na última bola do jogo, a bola bateu na trave. Mas ganhou. Aí aquela velha história, ganhou, então estava tudo bem. Não estava bem. O Flamengo já não tinha jogado bem contra o Tátira, o Flamengo não jogou bem contra o Vitória, quando aí trouxe os seus titulares, e foi péssimo contra o Central Córdoba no primeiro tempo. E quando no segundo tempo botou a cavalaria, como assim dizer, como a gente costuma brincar, esse termo fui eu que trouxe aqui já há algum tempo, e antes até de ser do futebol. Mas quando botou a cavalaria em campo, o ambiente psicológico da partida já era outro, completamente diferente. Entrou todo mundo ansioso, entrou todo mundo querendo resolver, e o Central Córdoba, ao contrário, com a moral lá em cima, se fechou todo e ainda saiu em alguns contra-ataques perigosos. Então, eu acho que é fundamental para o Flamengo parar de poupar na Libertadores, ponto 1, e ponto 2, voltar a jogar futebol que nós estávamos acostumados e aplaudíamos. E não era só no Carioca. Acontecia também na Copa do Brasil. Nas semifinais e na final da Copa do Brasil. Primeiro, semifinais contra quem foi mesmo? Acho que foi contra Corinthians, né? Contra quem foram as semifinais? Foi Corinthians, né? Corinthians semifinais. E a final, foi Corinthians a semifinal. Foi aquele jogo, inclusive o jogo lá em São Paulo, que o Bruno Henrique foi expulso e ele tirou o Gabriel e botou o Fabrício Bruno. E depois o Atlético. Corinthians e Atlético. Nesses 4 jogos, o Flamengo já atuou dessa maneira, tirando o segundo jogo lá em São Paulo, por causa da expulsão do Bruno Henrique, que ele aí montou um super ferrolho e o Corinthians não encontrou maneira de entrar. Então, eu acho fundamental que ele realmente retome aquela maneira de jogar. O que me remete ao segundo superchat. Ou se é o Flamengo que nos últimos jogos ou ganhou na Bacia das Almas ou perdeu de forma vexaminosa, como aconteceu contra o Central Córdoba no Maracanã. Acho que esse jogo de amanhã vai poder nos ajudar muito a ver para onde a coisa está indo. Rafa Savernini, MP, tem algumas coisas esquisitas no Flamengo. Não escalar Matheus Gonçalves, Ayrton Lucas não entra, falta de jogadas ensaiadas e muitos gols pelo dom. Vamos por parte. Matheus Gonçalves, eu concordo com você que tem algo esquisito, mas pode ser algo que a gente não está vendo no treino. Pode ser que o Matheus Gonçalves, no treino, não esteja treinando bem ou não esteja seguindo as determinações do Felipe. Isso é um direito que o Felipe tem, se ele sentir que a coisa não está indo como ele quer, de não usar o jogador. Ayrton Lucas, olha, Ayrton Lucas não entrar, eu sinceramente não sinto falta não, Rafa. O Ayrton Lucas, todas as últimas partidas que fez foram muito ruins. O Alexandre é muito melhor do que ele. Falta de jogadas ensaiadas, eu também sinto falta. Acho que a gente precisa, principalmente para a bola parada, a gente precisa ter alternativas a meros cruzamentos no primeiro ou no segundo pau. Eu acho que isso é uma coisa que o Flamengo realmente precisa desenvolver. E gols pelo alto. Gente, a defesa do Flamengo não tomava gol nenhum. De repente, começou a sofrer esses gols. É preciso remarcar. O último gol, para mim, está todo na conta do Everton Araújo. Todo. Coitado, é garoto, mas, porra, foi ele quem abandonou o volante do Central Córdoba, que estava do lado dele, e na hora da cobrança da falta, não foi nem escanteio, foi uma falta, ele recuou e avançou sozinho, e o Everton Araújo ficou parado. Ele diz que acha que esse trabalho de scouting do Flamengo está muito lento. Eu também acho. A janela interna estava aberta até hoje, ou até sexta-feira. O Flamengo já poderia ter contratado uns 3 jogadores, pelo menos, das posições, ainda que não fossem para ser titulares absolutos, mas para você ter opção. Porque a garotada o Felipe não está botando pouco. E aí, quando você fica sem resolve poupar o Pulgar, ou você fica sem o Gerson ou sem o Arrascaeta, teu meio-campo vai para o espaço. Todo mundo mesmo, e puder escalar todo mundo mesmo, todo mundo liberado, todo mundo na ponta dos cascos. Eu acho que ele vai de Rossi, não vou falar ainda de Jorginho ou coisas que ainda vem. Acho que é Rossi, é Wesley, é Danilo, Léo Ortiz e Alexandre. Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta. Gerson fazendo a meia-direita, aí sim Pedro e Bruno Henrique na esquerda. Acho que esse é o time titular
quando tiver todo mundo bem. No CT do Flamengo, na academia do Flamengo, tem uma frase motivacional do Ayrton Senna. E a frase é o seguinte: no que diz respeito ao empenho, ao compromisso, ao esforço, à dedicação, não existe meio termo. Ou você faz uma coisa bem feita ou não faz. Muita gente está publicando como se essa frase tivesse sido colocada esses dias, recentemente. Não. Essa frase já estava lá desde o ano passado, só que em nenhum momento apareceu nenhuma imagem, a gente não sabia, e aparece nessa foto do Léo Ortiz essa semana, e muita gente achando que foi colocada essa semana. Não, essa frase estava lá desde a temporada passada, só para ser justo aqui, para não parecer que foi um movimento de alguém da atual gestão. Não teve isso, já estava lá, tá bom? Desde o ano passado. Mas, independentemente, é uma frase bacana demais. Eu, particularmente, embora não tenha acompanhado o Ayrton Senna, porque quando ele faleceu eu tinha apenas 4 anos, nem lembro dele. Eu lembro do dia, tá? Mas não lembro dele. Porém, eu passei a estudar, entre aspas, a vida, a carreira do Ayrton Senna. Eu sou fãzaço da dedicação dele. Eu acho que todo profissional deveria ser dedicado como ele de relacionados, galera. Vamos lá, já vou emendar nesse assunto. Alexandro, Alan, Ayrton Lucas, Bruno Henrique, Danilo de volta, tá? De Arrascaeta, De La Cruz, Diogo Alves, Eric Pulgar, Everton Cebolinha, Everton Araújo, Varela, Gerson, João Vitor, Juninho, Luiz Araújo, Léo Ortiz, Léo Pereira, Matheus Cunha, Matheus Gonçalves, Michael, Pedro, Plata, Rossi, Wesley. Ou seja, galera, força máxima para pegar o Grêmio. A lista de relacionados do Flamengo. O Danilo, ele não joga desde o dia 22 de fevereiro, galera. Quase 2 meses, né? 60 dias. Vamos botar aí 50 dias que o Danilo é a ausência no Flamengo. A lista de relacionados do Flamengo para pegar o Grêmio. Vocês estão vendo que eu estou fazendo tudo ao vivo aqui, cara. Sou eu que faço, ó. Publicar nas outras redes sociais. Sou eu mesmo. Pronto, publicado. Vamos dar continuidade aqui ao nosso vídeo com as informações. E se o Flamengo não tem desfalque, ou pelo menos não vai poupar ninguém, o Grêmio tem um desfalque, galera. O Christian Oliveira está fora do jogo contra o Flamengo por conta de uma infecção no dente. O uruguaio foi atendido pelo departamento médico na manhã deste sábado e teve que tirar o dente. Rapaz, Oliveira recebeu 2 dias de repouso. Volta a treinar apenas na terça-feira. Então, um desfalque aí do Grêmio para pegar o Flamengo. Lembrando que, embora seja lá em Porto Alegre, inclusive a delegação rubro-negra viaja nesse sábado, 4 horas da tarde, para pegar o Grêmio nesse domingo, 5h30, tá? Horário diferente aí, um pouco exótico. Eu acho que o Flamengo é o favorito, porque o Grêmio não passa por um momento, pelo contrário, está em crise, a torcida cobrando demais empenho, desempenho dos jogadores, e o Flamengo, para mim, é o grande favorito, até porque vai ter o retorno dos titulares. E por falar nisso, galera, até publiquei um texto nas minhas outras redes sociais. Fim da preparação do Flamengo para pegar o Grêmio. Daqui a pouco, às 16 horas, a delegação viaja para Porto Alegre. Não tem nenhuma crise no Fla por conta da derrota para o Central Córdoba, como muita gente acha ou está tentando emplacar essa narrativa aí. Claro que foi feita uma avaliação sobre o revés para aprender com os erros, mas o entendimento que foi um acidente de percurso essa derrota. De modo geral, o pensamento é que a derrota aconteceu porque a equipe não performou e não porque 3 titulares começaram no banco. Agora é focar no duelo contra o Tricolor Gaúcho para voltar a desempenhar e conquistar os 3 pontos fora de casa no Brasileirão. Competição que continua sendo prioridade no Flamengo. E aí tem o retorno do Danilo, que eu considero um retorno extremamente importante. Então acho que o Flamengo chega como favorito para esse duelo aí. Confesso para vocês que ainda não tenho informação se o Pedro será titular. Enfim, tendo informação a gente publica aqui e nas outras redes sociais também. Não deixe de me seguir, tá? Lá no Twitter, @VeneiCasagrande, no Instagram, @VeneiCasagrande, no TikTok também estou postando vídeo lá com informações, @VeneiCasagrande7 no final, porque alguém já está utilizando @VeneiCasagrande. Então, eu publico tudo lá primeiro, depois eu gravo um vídeo aqui e a qualquer momento eu posso publicar essa informação envolvendo Pedro no time titular ou não. E por falar nisso, galera, time titular e tal, o Flamengo está no mercado aí em busca de reforços, pensando na próxima janela. E é óbvio que a diretoria do Flamengo identificou carências no elenco. Foi uma informação publicada pelo GE, que eu confirmei, e tem 2 janelas aí chegando, tá? A primeira, a do Mundial de Clubes, que período extra entre 2
e 10 de junho, ou seja, 8 dias aí, e a segunda é entre 10 de julho e 2 de setembro. Essa é um pouco maior, inclusive a informação que eu tenho é que nessa janela que o Flamengo vai fazer um investimento maior do que nessa, obviamente, de 2 a 10 de junho, até pelo tempo, né? É um tempo extremamente curto. E a informação publicada e confirmada é: o Flamengo está em busca de um lateral direito, porque sabe que o Wesley dificilmente ficará, dificilmente não será vendido na próxima janela de transferência. O Jorginho, que é uma situação muito encaminhada, resta, entre aspas, apenas a assinatura do pré-contrato. Quando eu falo apenas é porque já tem acordo com as partes e tal, só que o Jorginho quer fechar tudo depois da disputa da Liga dos Campeões com o Arsenal. Então, assim, lá para fim de abril, começo de maio, o Jorginho deve resolver essa situação com o Flamengo. E o Flamengo também busca um meia para ser, entre aspas, o reserva imediato do Arrascaeta, ou até mesmo para brigar com uma titularidade com o meia uruguaio, e também um atacante de lado. O Flamengo está aí no mercado em busca de jogadores para essas posições, galera. Para finalizar nosso vídeo, o Ministério da Fazenda suspendeu 4 casas de apostas de funcionário no Brasil, tá? Entre elas a patrocinadora master do Flamengo, a PixBet. A decisão obriga o clube a tirar a marca da empresa do seu uniforme a partir de amanhã no jogo contra o Grêmio. A suspensão tem caráter provisório com prazo de até 90 dias para as casas de apostas conseguirem novamente se regularizar. O advogado que representa as empresas disse estar tranquilo. Abre aspas aí para o advogado. Todos os certificados técnicos foram apresentados à secretaria em fevereiro, com exceção dos certificados de integração que já fora concluído e juntado ao SIGAP, estando pendente de análise pelo regulador. É isso aí, nação rubro-negra. É a prévia do jogo entre Flamengo e Grêmio. Agora é você, torcedor, que vai dizer. A expectativa está alta para esse jogo e tudo indica que vem emoção até o último minuto. Deixa aí a opinião de vocês no comentário. Se você curtiu esse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos esse vídeo e, claro, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo que rola aqui no canal sobre o Mengão. O Mengão embalado ou o Grêmio de olho na reabilitação. Vamos saber, né? E lembrando, galera, de deixar aí os créditos para a ESPN Brasil e para Renato Maurício Prado, que trouxe todas essas análises importantes. Até o próximo vídeo.